E aí galera, tudo suave com vocês? Há umas semanas atrás saiu um jogo que estava sendo aguardado por muita gente, inclusive eu, que é o Black Myth Wukong, que veio tomando muita atenção pela galera também por causa dos seus gráficos, que é impressionante, ainda mais que está sendo apresentado a nova Real Engine 5, mas principalmente porque o game está trazendo a história de um folclore chinês, mais especificamente a história do Rei Macaco, que é uma lenda da cultura chinesa. Mas não só isso, ele está trazendo muito dos estilos visuais e muitas das mitologias e criaturas da cultura chinesa. Não só a lenda do Rei Macaco vai ser contada ali, mas também como muitas outras coisas da mitologia chinesa também estão sendo contadas naquele game. Que inclusive ele tem um aspecto parecido com Souls-like. E vendo um game como esse, você acaba me perguntando quem que dá vida a uma obra como essa? Quem que é a pessoa responsável por decidir e mandar dentro de uma produção como essa? Qual é a pessoa que está ali para decidir, encabeçar aquele projeto, de levar adiante, de escolher os temas e muitas outras coisas que a obra tem que ter para ela ser boa? Se isso seria o papel do diretor criativo, se seria o papel do produtor, seria o papel do diretor de arte. Mas eu vou falar sobre quem está por trás dessas produções e muito mais ao longo desse vídeo. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Sei que muitas das vezes quando a gente está consumindo uma obra, é muito padrão que a gente não percebe ou nem se importe tanto com todas essas coisas que acontecem por detrás de uma produção de um jogo. A dificuldade de planejar e produzir uma obra e dar sequência a ela de início ao fim demanda muito tempo de criação e muitas desenrolações durante o projeto, sem contar que às vezes acontecem imprevistos nesse meio de produção. E uma das peças essenciais para que tudo ocorra da melhor maneira possível, eu sei que não tenha muitos atrasos ou problemas durante essa produção, é que tem que ter uma pessoa que coordene todo aquele projeto que está em andamento. E esse é o trabalho do diretor criativo. E que inclusive acho que é até interessante explicar essa diferença entre o produtor, o diretor criativo e o diretor de arte. Um dos trabalhos do produtor é cuidar dessa parte financeira de um projeto. É ele que controla toda essa parte de entrada e saída de dinheiro, ele que escolhe às vezes onde é que tem que alocar mais essa parte monetária em certas partes e aspectos de um projeto, se ele vai ter que gastar mais com atores, dublagens, ou se ele vai querer gastar com máquinas mais potentes ou melhores renderizadores. Independente de algumas empresas ou até alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, ele vai cumprir mais esse papel como se fosse um fiscalizador de projeto. Eles tendem a cuidar dessa parte de como está o andamento desse projeto, analisando todos esses aspectos de como é que está sendo a gameplay, como é que está sendo a história, se está tudo dentro do esperado, se é isso que a empresa está esperando dessa história ou desse desenvolvimento. Nesse momento, esse produtor ele vai servir mais como um cara que vai ser um relator assim para essas empresas, que normalmente são as publishers que financiam certos jogos. E partindo para o próximo, nós temos o diretor de arte. O diretor criativo ele cuida de toda essa parte visual de uma produção. Qual que vai ser o estilo de ambientação do cenário, como é que vai ser o visual das criaturas, dos personagens, enfim, tudo que você percebe visualmente é ele que vai estar desenvolvendo ali. Então até rola essa confusão de quem dirige realmente uma obra é o produtor ou é o diretor de arte, mas quem dirige toda a produção de um game é o diretor criativo. E no nível de hierarquia, se tu colocar assim lado a lado o produtor e o diretor criativo, o produtor ele vai estar um pouquinho acima porque ele cuida dessa parte financeira de um projeto. E se tu colocar lado a lado o diretor criativo e o diretor de arte, quem está mais acima do poder é o diretor criativo, porque é ele quem cria tudo que você vai consumir dentro de uma obra. Mas é claro que também o diretor criativo ele recebe a ajuda de muitas pessoas, como designers, roteiristas, programadores, até para dizer, isso aqui dá para colocar dentro de um projeto, isso aqui não dá porque fica muito fora do orçamento, enfim. Mas é compreensível que aconteça esse tipo de confusão, porque dependendo de certos projetos ou certas publishers ou estúdios que eles vão trabalhar, é comum que eles cumpram esses papéis de uma forma mesclada. Como o cara que ele vai analisar a qualidade de projeto, o cara que ele vai ter que criar tudo de início ao fim, ou ele que vai ter que só desenvolver partes específicas de um projeto. Então o papel do diretor é ele produzir e controlar tudo o que vai acontecer dentro de uma produção. É ele que decide qual vai ser o tipo de trilha sonora que vai ser usada, como é que vão ser os personagens, como é que essa história vai se desenrolar, qual que vai ser os conceitos, os temas que vão ser abordados, se a mecânica que está sendo apresentada está sendo muito intuitiva ou interessante para uma pessoa jogar. Não necessariamente ele precisa criar tudo pelos mínimos detalhes, mas essa parte de administração, de controle, tudo, assim, é sério, exatamente tudo que acontece dentro de uma produção tem que passar pela mão do diretor e tem que receber a aprovação dele. E uma outra função importantíssima do diretor é ele pegar uma história e contar ela a partir de uma narrativa. Você pode até pensar assim, tá, mas isso não seria o papel do roteirista ou da equipe dele? E na verdade, não, porque o diretor, ele
pega essa história que tá muito bruta e ele vai lapidar ela e construir uma narrativa em cima daquilo. Tanto que ele pode contar talvez uma história às vezes que vai de trás pra frente, como se fosse o jogo Braid, ou ele pode pegar essa história e fragmentar elas em memórias como se fosse o jogo Amnésia. Ele pode contar a partir de interações do jogador com o ambiente, ou com diálogos, ou até mesmo com descrições de certos itens, ou até documentos que são encontrados pelo mapa. Enfim, seja qualquer a forma que ele queira apresentar a narrativa dele, o papel dele é apresentar e construir uma narrativa e usar essa interatividade do jogador por meio da gameplay ou de cutscenes ou outras coisas dentro de um jogo para poder passar essa profundidade na sua narrativa e com isso contar essa história da melhor maneira possível. Aí existem diversas técnicas para fazer com que a pessoa que esteja jogando ela se identifique, goste daquele universo que ela está explorando, e por isso ele tenta fazer com que a pessoa se envolva emocionalmente com aquela obra que ele está apresentando, contada, enfim. Uma coisa que mostra que o planejamento do diretor está muito bem construída é quando, por exemplo, ele está no meio de uma produção, ele assim pega um trecho, ele percebe assim, cara, acho que aqui tinha que botar o pedido de like no meio do vídeo, assim, porque é interessante pro pessoal entender que isso ali faz parte para ajudar o processo de crescimento desse canal e para apoiar a produção que ele está criando, ou até mesmo se quiser ajudar mais ainda se a pessoa se inscrever, imagina, assim, nesse texto aqui vai fazer sentido pra pessoa que tá ali consumindo, sacou? Até porque o diretor ele fica muito feliz quando ele percebe que o pessoal tá gostando do que ele tá produzindo. Mas antes mesmo até de um projeto entrar em produção, existem certos caminhos que precedem antes mesmo até de um diretor ser escolhido pra trabalhar num projeto. O primeiro seria quando uma publisher ou um estúdio ela tem a ideia de produzir uma nova IP, que é uma propriedade intelectual, que de uma maneira simples é a obra que eles querem criar. Não me diga! Se for uma publisher, ela começa a selecionar vários diretores, e aí eles começam a fazer muitos testes, muitas entrevistas para ver quem mais se destaca dali com essa parte criativa, com essa parte de criação narrativa, enfim. E depois que eles conseguem selecionar o melhor diretor dentre os outros, eles pegam ele e já direcionam ele para um estúdio que já tá dentro desse guarda-chuva dessa empresa. Ou a publisher pode querer trabalhar e puxar um estúdio de fora para trabalhar nesse projeto. Independentemente de qualquer forma, ele passa a trabalhar e coordenar o projeto junto com o estúdio que ele vai trabalhar. E tem diretores que eles se destacam tanto na obra que eles criam, que eles passam a trabalhar diretamente para uma publisher. E um desses caras, inclusive, que ele foi importantíssimo para a indústria dos jogos, é a lenda conhecida como Shigeru Miyamoto. Para tu ver o tão brabíssimo que é o Shigeru Miyamoto, ele é game design, produtor e diretor criativo. Porra! E o legado que ele construiu na Nintendo trouxe consigo os títulos mais influentes de todos os tempos. Sabe, só um jogo assim que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, tipo, sabe, um Super Mario Bros, um The Legend of Zelda, Star Fox, Kirby, Metroid, assim, um jogo que, né? O cara é foda, patroa! Enfim, a lista é bem grande, ele já trabalhou em muitos outros jogos, e graças a essa excelência e visão inovadora de direção do Shigeru Miyamoto, ele se tornou um dos diretores criativos mais influentes de todos os tempos, e que serviu de muita inspiração até para muitos outros que vinham a surgir. Uma segunda ocasião que pode acontecer é quando um diretor ele tem a ideia de desenvolver um novo universo. Então ele começa a escrever, desenvolver uma mini sinopse, um mini briefing ali sobre o que ele está pensando, e para isso ele pode apresentar esses conceitos, essas ideias iniciais para um estúdio ou para uma publisher, mas aí fica a critério delas aceitarem, financiar e desenvolver um projeto desses. Inclusive eu tava vendo uma entrevista do Neil Druckmann, aconteceu exatamente isso assim com ele. Ele foi trabalhar para Naughty Dog no jogo do Uncharted Drake Fortune. Ali trabalhou mais como game design e co-roteirista. Mas antes mesmo dele começar a trabalhar com a Naughty Dog, ele já estava planejando e desenvolvendo a história de um game. Tanto que inicialmente a história dele era muito inspirada no filme Madrugada dos Mortos. Ele já chegou também a tentar apresentar para várias outras publishers ou estúdios para tentar produzir esse jogo, inclusive até a própria EA, mas com esses conceitos iniciais ninguém se interessou a querer produzir esse jogo. One of the projects was to pitch a Night of the Living Dead game to George Romero. So I was like, how do I get on this project? I don't all the other projects. And it kind of built this story of like, okay, this guy lost his daughter. Zombie apocalypse happened, the Night of the Living Dead apocalypse. And she puts out a reward to say, if anyone can deliver my daughter, I'll let them into this quarantine zone, this safe haven. Sounds familiar. That becomes a goal for this guy. So he like, all these groups now chase to try to get this girl because she's worth so much in this world. Mas também com essa recusa inicial que ele teve, ele foi desenvolvendo com o passar do tempo mais a sua história, criando mais uma identidade única, tendo seus próprios conceitos, as ideias mais únicas da própria obra, e até que um dia depois ele conseguiu finalizar mais esse conceito único dele e resolveu apresentar para Naughty Dog. E graças a esse desenvolvimento mais característico que ele deu para essa obra, ele conseguiu criar um dos títulos mais aclamados do PS3, o The Last of Us.
E desde esse projeto ele passou a trabalhar mais como diretor criativo de muitas obras que ele trabalha. E a visão dele como diretor é tão boa e tão apurada que não é à toa que ele também tá trabalhando como diretor na série do live action do The Last of Us. E um dos últimos caminhos que tem e que é mais comum que aconteça mais com desenvolvedores independentes é no caso quando o diretor criativo ele já tem tudo uma coisa muito mais já pré-planejada, conceitos já mais bem elaborados e ele resolve apresentar isso para um estúdio para poder produzir esse jogo. Só que, claro, como esse diretor criativo ele já tem o dinheiro para poder financiar esse projeto, o estúdio só vai cumprir esse papel de desenvolver esse jogo. Inclusive, um jogo que saiu recentemente que cabe bem nesse caso é o novo Five Nights at Freddy's Into the Pit. Quem é o diretor criativo desse projeto? E quem desenvolveu toda essa história que iria acontecer é o Scott Calton. Ele que vai dar essa coordenada de para onde eles têm que ir, qual que é a melhor decisão de tomada para poder contar essa história, quais que vão ser os visuais e tudo mais. Esse é o trabalho do Scott Calton. Mas é claro que quem bota realmente mais a mão na massa é o próprio estúdio que vai desenvolver tudo isso. E bem, por mais que o diretor ele tenha toda essa liberdade para poder decidir muitas coisas que vão acontecer dentro de um projeto, mas é claro, lembrando que ele tem que trabalhar sempre numa linha limite de financeiro, porque também o cara não pode ficar querendo reinventar muitas coisas, porque senão isso vai encarecer muito um projeto. E com isso a gente consegue fazer essa abstração em algumas obras do quanto que uma obra ela foi muito bem dirigida ou se ela foi mal dirigida. Isso até se mistura muito com essa parte que quando você vai avaliar um jogo, porque isso vai se misturar muito com o teu gosto pessoal, quando você vai tentar fazer uma avaliação dessas, você tem que levar muitas coisas em conta. Então, por exemplo, foi dito pra você como é que aquele jogo vai ser lançado, do que ele deveria ser, sabe? Tipo, expectativa versus realidade. Dependendo até de muitos jogos ou embargos que tu teve já de obras consumidas, tu consegue dizer que esse jogo ele teve ideias muito inovadoras. Outros conseguem perceber se uma mecânica foi muito bem utilizada ou se, sei lá, poderia ter sido bem mais polida. Enfim, isso vai depender muito da perspectiva e da crítica que a pessoa vai tecer sobre aquela obra. Mas pelo menos pra mim, algumas obras que definem que elas foram muito bem dirigidas é quando tu tem todas essas partes de detalhes, de história, de enredo, narrativa, as mecânicas, a gameplay, tudo ali que já está sendo pré-planejado. A maneira que você vai apresentar isto e você dar uma explicação àquilo não precisa ser completamente detalhado, mas você dá uma certa lógica para aquilo às vezes, torna aquilo mais interessante. Lembra que eu citei que o papel do diretor é fazer com que você fique imerso naquele universo, naquela história que está sendo contada? Então, quando você começa a detalhar mais nuances e detalhes dentro daquela tua obra, aquilo começa a dar mais profundidade para aquilo que tu está consumindo. Vou te trazer aqui um exemplo de uma mecânica interativa que é muito interessante para essa contação de uma narrativa. O diretor criativo Sam Barlow, por exemplo, ele foi responsável por criar alguns jogos que ele criou uma mecânica de você conseguir contar uma história a partir de interações com parte de um vídeo. Por exemplo, nos jogos dele que ele produziu, Telling Lies, Immortality, His Story. Toda essa história que está sendo contada, ela é apresentada a partir de vídeos de um computador. Um bom diretor, ele só pegaria e criaria essa coisa assim, reta, assim. Você vai assistir do ponto A ao ponto B e você tem que encontrar nuances ali que expliquem a história. Mas o Sam Barlow, o cara é tão maluco que ele foi além. Ele pegou, por exemplo, assim, tu consegue assistir ele em plano sequencial, mas a ordem que tu vai assistir ele em si, tu pode interagir com partes do cenário ou partes de cenas pra tu entrar em outros momentos que aconteceram. Sei lá, se tu clica às vezes no quadro ou no objeto que ele tá segurando, uma outra coisa ali na imagem, ele vai te jogar pra um outro vídeo que vai dar uma outra continuidade pra história. Ou seja, quem constrói essa narrativa e quem dá essa lógica do que está acontecendo é o jogador. Claro, existe a linha que é planejada por ele, mas quem dá certo sentido é a pessoa que está jogando, entendeu? Isso que é uma jogada de um diretor que ele tem uma criatividade maior. So that's like the thing with my games is like it's exciting to have that much freedom, but it can also be a real, like it's an ask of the player. So we compensate by going, well, look, this is a very generous game. Like you will constantly be finding new stuff. We're not going to punish you unduly. And so really, if you just get stuck in and follow your curiosity, you are just slowly going to accumulate progress, right? You're going to slowly, this thing will come into focus and then you'll get it. Mas eu vou citar um outro exemplo aqui, Katana Zero. Katana Zero, ele dá uma explicação interessante pra quando você morre dentro do jogo. Muitos jogos, quando tu vai jogar, ele não tem tipo assim, você morre é porque tem que dar continuidade numa história. Não tem muita explicação, como é que você morre e você volta. Tipo, fica meio que assim, é porque você nunca morreu. Nesse game, ele usa essa parada de você meio que morrer e meio que retroceder no tempo, porque na verdade, o que está acontecendo ali, o seu personagem traçando o melhor trajeto para poder passar daquele cenário. Então ele dá um sentido
sentido pra morte do teu personagem. Então essa é uma outra para que um diretor também tem que se preocupar. Ele também às vezes dá sentido a certas coisas que parecem muito já, vamos dizer, pré-estabelecidas ou muito já inertes a uma pessoa que joga videogame, a dar às vezes uma explicação para aquilo se tornar mais interessante. Essa que seria mais uma diferença de um bom diretor, de um mau diretor, enfim. Outros dois diretores que eu poderia citar que tem um nível assim de criatividade assim absurdo é o Hideo Kojima e o Miyazaki. O Hideo Kojima, a gente já conseguiu perceber o quão criativo ele é para implementar certas coisas e dar certas explicações nas suas obras, lá desde o Metal Gear 3. Errou feio, errou rude. Olha só pra vocês verem o quão criativo ele é. Tem um boss dentro do Metal Gear, que é o Psycho, que ele é um cara que teoricamente ele lê a mente e tudo mais, enfim. Eu realmente não consumi muito Metal Gear pra poder falar. Mas ele é um personagem que ele consegue ler a mente do personagem, e ele consegue prever os movimentos, ele consegue inclusive interagir com o teu memory card, consegue ler teu save e tudo mais. Isso aí já é absurdo. Now let me read your mind. So, you like Suikoden? So, you like Azure Dreams? You like Castlevania, don't you? Caralho, cuzão! Mas pra tu ver o quão absurdo o Hideo Kojima é em criatividade. Sabe qual que é a maneira mais fácil de derrotar o Psycho no jogo? É você pegar a porta analógica do teu controle e trocar pro segundo player, porque daí ele não consegue mais ler teus movimentos. Olha essa sacada genial. Mano, tem que ser muito bitolado na cabeça pra ter umas ideias dessas. Tipo assim, caraca, mano, o cara é muito maluco. Mas tu quer ver um jogo do Hideo Kojima que, assim, é o ápice da maluquice, das ideias criativas dele, é Death Stranding. É um jogo que tudo tem uma explicação, assim, muito, assim, pontual e é muito genial, sabe? Tu fica assim, caraca, mano, como é que o cara pensou umas ideias dessa maluca? Enfim, tanto que o Miyazaki, ele é um cara que é o desenvolvedor dos jogos da From Software, e eu não aguento mais falar de From Software porque eu sempre tô citando eles, mas assim, os jogos são bons, eu tenho que citar eles aqui sempre. Mas assim, não vou ficar apresentando muito, mas todos esses jogos, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Elden Ring, todos esses jogos têm a mão do Miyazaki e tu pode ver tudo dele, de início ao fim, tudo é muito genial. O design, os gráficos, o visual, todos os Souls-like que ele criou até hoje, inclusive o Sekiro, né? Agora que eu lembrei que eu esqueci de falar o Sekiro. Ai, mas uma vez numa entrevista o Miyazaki disse que o Sekiro não é um Souls-like. Todos eles são incríveis, incríveis. É uma genialidade, uma coisa tão inovadora que ele criou que, mano, assim... Esse cara é foda. Contudo, existe o maior inimigo do diretor criativo. O inimigo que ele usa a gravata e decide que certas coisas têm que acontecer. O pior inimigo de um ser criativo é alguém limitar as suas ações. É aqueles malditos engravatados que estragam muita coisa. O ódio que eu tenho de muitas obras que, pelo amor de Deus. Inclusive, quando eu tava produzindo esse vídeo, eu lembrei do caso do Overwatch 2. Você sabe por que esse jogo ia ter uma continuidade do jogo 2, o Overwatch 2? É um motivo simples, porque ele ia trazer novas coisas. Ele ia trazer um modo história, ele ia trazer novos heróis, uma nova mecânica, tudo novo, assim, inovador, tudo mais bonitinho. Ia ter batalha de bot contra player. Cara, ia ser assim... Ia ser uma maravilha. Aí o que acontece, né, quando um engravatado fala, porra, eu vou querer gastar mais dinheiro pra poder criar uma coisa incrível, ou eu vou pegar e vou seguir a mesma linha do Overwatch 1 pra poder vender loot box. Aí o que aconteceu? Dispensaram o diretor que tava trabalhando no Overwatch 2 e deram essa continuidade pra ter essa coisa que tem que ser um jogo multiplayer, online, de loot box, que tem skin porque a gente quer vender e a gente tem que lucrar, e é só isso. E aí o que aconteceu? Virou chacota porque é a mesma coisa que o Overwatch 1. E o triste é que era pra ter modo história. E tu perde isso porque o engravatado estraga e limita essa coisa. Vamos respirar. Isso também aconteceu com o Hideo Kojima no Metal Gear 5. Foi o último projeto que ele trabalhou junto com a Konami. Ele tava trabalhando no Metal Gear 5, só que muitas coisas começaram a acontecer. A Konami começou a ser cada vez mais chata com ele, incomodar e tudo mais. E sem contar que ele, às vezes, deixava passar algumas coisas da parte financeira, porque ele queria gastar um pouquinho mais pra deixar as coisas mais bonitinhas, deixar mais... muito melhor pra uma pessoa jogar, sabe? Deixar as coisas pra uma pessoa gostar de uma obra, porque ela tá bem desenvolvida e não entregue na metade. E aí tá lá a Konami, dispensa o cara. Inclusive, olha como eles foram arrombados. Depois que ele parou de trabalhar no Metal Gear 5, ele teve que ficar um ano de molho sem poder trabalhar em nenhum outro estúdio. Mas depois que passou tudo isso, ele resolveu abrir seu próprio estúdio, que é a Kojima Studios.
Mas assim, voltando. E sem contar que também essa parte de você gostar de uma história que foi contada ou não vai partir também muito dessa parte de cada pessoa. Cada um vai dizer se essa história ela achou interessante, se ela achou ruim, achou lenta, achou interessante, achou muito blocada. Ver se aquelas coisas que foram apresentadas são inovadoras, se elas são boas, se elas são ruins, se uma mecânica ela faz sentido, se ela podia ser mais polida, se ela tava muito ruinzinha, se ela podia ter mais, enfim. Mas enfim, eu ainda vou fazer um vídeo mais dessa parte sobre narrativa, englobando a parte de gameplay em específico com a parte do jogador, porque eu acho que isso dá pra citar muito mais essa coisa de como uma pessoa consome uma obra, entende? Mas, enquanto a gente não tem esse vídeo, quem sabe você não vê esse vídeo aqui que eu falei sobre a nova indústria de jogos. Ou ainda, se você não quer ver uma história única que foi apresentada no jogo Neo White. E se você assistiu até aqui, deixa o like pra apoiar a minha produção, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou produzir aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!